Nesse vídeo nós vamos levantar as hipóteses das ações do Elon Musk, claro que capitaneado pelo Trump. E são três hipóteses, e você vai votar, você vai dar a sua opinião em qual delas você acha que é a verdadeira, a hipótese, a mais provável de todas. Nós temos três. Uma, que ele é um patriota. Duas, que ele simplesmente enlouqueceu. E a terceira é que tudo isso não passa de uma grande fraude. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas três hipóteses para levantar o debate. Mas no final, eu gostaria que você desse a tua opinião aqui no vídeo, nos comentários desse vídeo, sobre o que você acredita que seja, qual delas você acredita, ou um pouco de cada uma, você vai dar o seu voto e vai fazer seu comentário. Então a primeira, a respeito do patriotismo. O patriotismo realmente é uma coisa que nós vimos já na história acontecer várias vezes. Pessoas que se levantaram contra o que elas acreditavam ser errado. Isso acontece. Não só o patriotismo em termos de uma nação, de um país, mas também nós tivemos algumas guerras ideológicas. É possível sim. A pessoa chegar a entregar a vida, comprometer a própria vida, não só uma empresa, como é no caso do Elon Musk, mas a própria vida quando ela acredita em algo maior do que a própria vontade dela, ou negócios, ou assim por diante. Isso aconteceram várias pessoas, né? Que movidas por um objetivo maior, elas acabam se entregando e não considerando as outras coisas que ela construiu. Então pode ser realmente que o patriotismo seja uma marca do Elon Musk. Essa é a defesa do Trump. O Trump diz em várias entrevistas que ele acredita que o Elon Musk é um patriota, alguém que está realmente comprometido com a nação, que quer uma mudança significativa com a nação, que quer promover alguma coisa que seja boa para a nação, independente dele ter os negócios prejudicados. Essa é uma hipótese, é uma possibilidade, que realmente ele tenha atingido esse grau de altruísmo. O altruísmo é quando a pessoa pensa mais nos outros do que a si mesmo. Nós tivemos casos aí, por exemplo, de patriotismo que foram expressos em termos de conduções políticas, exatamente, né? De situações políticas. E também tivemos aqueles que defenderam causas, né? Como o caso de Martin Luther King, né? Malcolm X, Luther King e assim por diante, tantos outros, né? O próprio Kennedy, né? Que hoje, dia 18, parece que serão liberadas as últimas páginas que foram sigilosas em relação ao caso do assassinato do Kennedy. Então nós vamos ficar observando e vamos citar isso aí também como parte dessa hipótese, no caso, patriotismo, né? Essa é a primeira. Analise, veja qual que é a tua opinião a respeito deste caso. Eu gostaria que você comentasse as três hipóteses, né? Aqui no vídeo, nos comentários, você coloca as três hipóteses e diz o que você acha de cada uma delas, ou simplesmente coloca o número. Número 1, patriotismo. Número 2, loucura. E número 3, fraude. Então vamos passar para número 2, para loucura. Sim, existem muitos casos de pessoas que atingiram um grau de riqueza tão grande que cometem ações absolutamente inesperadas. Talvez os casos não sejam exatamente iguais a esse, caso do Elon Musk, mas nós temos vários em que a pessoa é motivada por um problema, por uma situação que ela pensa que ela pode resolver, ou até mesmo pela quantidade de dinheiro tão grande, ela acaba se transformando no caso dele, um bilionário excêntrico. Um bilionário excêntrico. Por quê? Porque não existe mais uma necessidade, não existe mais nada que possa motivar a pessoa. Veja, o Elon Musk é um cara que já mandou foguete que volta de ré, quebrando aquela máxima que nós tínhamos que foguete não dá ré. Hoje, graças ao Elon Musk, foguete dá ré sim. E ele veio de uma situação, começou bem menor do que ele atingiu hoje, né? Não digo uma situação de começar na miséria, na pobreza, não. Mas ele começou muito menor do que ele está hoje. Então, a possibilidade de ele estar
surtando ou está tendo algum problema psicológico é grande. Porque ele atinge um grau de conhecimento, atinge um grau de satisfação de todas as outras necessidades e ele acaba, né, partindo para uma coisa absolutamente diferente e desenvolvendo uma doença mental. Jung já dizia, estamos transformando os gênios em doenças. Pode ser que seja exatamente isso. O caso de um gênio que surta, que pira, que perde a linha a linha base da vida, né? E no caso ele desafia a própria vida, né? Desafia a própria vida. No caso da pulsão de morte, né? Ele desafia. Então a pessoa que pega e estende um cabo entre dois prédios, né? E vai sem segurança nenhuma, vai atravessar andando sobre aquele cabo, ou uma pessoa que faz uma escalada, né, sem material de segurança. Existem vários casos de pessoas que desafiam, né, que simplesmente surtam, né? Surtam, elas perdem exatamente aquele equilíbrio, né? Equilíbrio que faz com que elas não corram riscos assim tão exagerados. Então a segunda hipótese é essa, que o Elon Musk ele tenha atingido um grau de autoconfiança, vamos dizer assim, um grau de autoconfiança, um grau de desafio às bases tão grande que ele não está nem aí para nada, né? Não está nem aí para nada. É simplesmente uma questão de desafiar os seus próprios limites, mas de uma forma absolutamente incompreensível, né, para as pessoas normais, né? Você atacar a própria empresa, né? A Tesla já perdeu 800 bilhões em valor de mercado. Então, para algumas pessoas, isso não passa de uma loucura dele. É uma situação que ele perdeu a base, perdeu a responsabilidade, perdeu o sentido. Então, nós temos, no caso do patriotismo não, ele sabe muito bem o que ele quer, que é defender o país dele do jeito que ele pensa que é certo, atacando o problema que ele pensa que é certo. Então ele faz isso e não se importa com o prejuízo que a empresa vai ter. O segundo simplesmente enlouqueceu, simplesmente perdeu o sentido. É o que muita gente diz, né? Muita gente coloca aí que realmente a dupla Trump e Elon Musk estão fazendo coisas imbecis, coisas idiotas, movimentados por uma situação de impulso e de perda de contato com a realidade. Essa é uma das hipóteses, a segunda hipótese. Agora vamos para a terceira. A terceira é absolutamente polêmica, surge através de um boato que eu ouvi na internet. É uma terceira hipótese que eu não digo que não possa existir. Hoje em dia não dá para duvidar de mais nada, né? Cada dia a gente escuta coisas absolutamente diferentes. O Trade Center era uma coisa que, se você colocasse num roteiro de um filme, você ia dizer, nossa, o cara viajou, né? Na maionese, o cara criou um roteiro absolutamente improvável, impossível, né? Seria o exemplo real de Missão Impossível. Mas aconteceu. Algumas pessoas também não cogitariam a pandemia da Covid. Também aconteceu, né? Então a vida sempre surpreende a gente. O próprio foguete voltando de ré, né? Algumas pessoas poderiam dizer, impossível. E aconteceu. Então não dá para descartar essa terceira hipótese de ser uma fraude. E como que se desenharia essa fraude? Existe um caso já que reza a lenda, né? O que reza a lenda, não existe comprovação nenhuma desse caso. Mas dos Rothschild, na época de Napoleão, em que eles sabiam que Napoleão ia vencer a guerra, ia se entregar, não ia vencer a guerra. Eles tinham um espião dentro do exército de Napoleão, certo? E quando eles perceberam isso, que o Napoleão ia se entregar, eles viram uma possibilidade de faturar alto. Faturar como? Disseminaram dentro da Inglaterra a informação de que Napoleão estava ganhando, ia ganhar a guerra, ia tomar a Inglaterra. Tá? Disseminaram isso, começaram a vender as suas ações e
combinaram com alguns outros investidores menores para que também começassem a vender as ações. Com isso, ele criou aquela situação de pânico e as pessoas realmente começaram a vender, começou a desvalorização, né? Um vende, dois vende, três vende. Por exemplo, o Zuckerberg, né? O Zuckerberg, ele vendeu 2 bilhões em ações. Automaticamente, quando ele vendeu, perdeu 15% do valor das ações. No cômputo geral, ele perdeu no valor das ações. Mas ele acontece. Né? Quando você vende as ações da sua empresa, da própria, você está dizendo para o mercado, eu não acredito na minha empresa, eu acredito que ela está tendo problemas. Então você joga para baixo o valor das ações. Né? E no caso dos Rothschild, lá eles fizeram isso, reza a lenda, né? Como eu disse, não é uma coisa comprovada, tá? Que eles colocaram as ações deles à venda e disseminaram esse boato, então as ações caíram muito, 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 muito. E quando estavam no mínimo ali, e um dia antes, talvez, da rendição de Napoleão, eles foram lá e compraram todas as ações. Né? Então Napoleão se rende e as ações começam a subir de novo e eles tomaram conta da economia da Europa. E são hoje uma família poderosíssima, né, no mercado financeiro até hoje. Então, mais ou menos funcionaria dessa forma. Né? O Elon Musk ele faria de forma proposital toda essa situação aí de gesto nazista, né? Toda essa situação aí de animosidade, de se colocar nessa posição, né, de cortes de pessoas, assim por diante, de funcionários públicos, mas tudo isso de forma proposital para fazer as ações caírem muito, né? E a partir das ações caírem muito, ele teria um parceiro que compraria essas ações, né, e dividiria os lucros com ele. Essa é uma hipótese. É uma hipótese de teoria da conspiração, não é? Que não se deve levar muito a sério isso, mas enfim, eu ouvi um boato a respeito disso e estou passando aqui para vocês. É possível? É possível, sim. É provável? Acredito que não. Mas, para exercício, aqui nosso exercício de votação, nós podemos colocar isso aí. Nós temos aí a BlackRock como acionista da Tesla, nós temos aí a Vanguard como acionista da Tesla. Obviamente, nessa terceira hipótese, ele teria que se afastar. Né? Coloca as ações lá embaixo, a outra empresa compra, ele se afasta e as ações começam a subir de novo. Aí eles dão um jeito de fazer as ações subirem de novo e abocanham lá as ações que estão dos pequenos investidores aí que estão pulverizadas no mercado, faturando algo em torno de 500 bilhões de dólares. Né? Então isso partiria, claro que se concretizaria com o afastamento do Elon Musk do negócio, né? Para não o afastamento dele da política e, consequentemente, afastamento do negócio. É uma terceira hipótese que justificaria toda essa manobra, esse festival de atitudes absolutamente ou primeiramente incompreensíveis, né? No caso da fraude, porque é normal acontecer de um concorrente fraudar uma outra empresa para que as ações dela caiam. Mas isso dá um problema sério, no caso dos Estados Unidos, com o FBI, né? Se você assistir aquela série Billions, você vai ver na segunda temporada, você vai ver o que é o problema que é uma fraude no sentido de manipulação de ações, mercado de ações, da cana e da cana da pesada. Né? Então, neste caso, na terceira hipótese, seria eliminada ou ficaria extremamente difícil a comprovação, porque seria o próprio dono da empresa que está promovendo essa autossabotagem. Não existe isso, esse termo aí na PNL, esse termo aí na psicologia, sim, existe a autossabotagem. Mas nesse caso seria uma autossabotagem planejada. É isso que deixa a ideia, a tese mais curiosa ainda, né? Porque eliminaria, ou como eu digo, dificultaria muito a prova, tendo em vista que é o próprio dono da empresa que está fazendo isso. Se é um terceiro fazendo isso, prejudicando a Tesla, aí a prova ficaria mais fácil. Nunca a prova é fácil, mas ficaria talvez menos complicada. Né? Mas nesse caso, sendo ele o proprietário, aí é realmente muito difícil
um procurador, o próprio FBI, provar que foi parte de um plano. Né? Ficaria absolutamente difícil. E, claro, com o resultado da operação toda, existem formas de triangular, formas de fazer investimento em outras empresas antes que chegue na companhia, lá na SpaceX, na companhia de foguetes lá, ou outra na Neuralink e assim por diante. Tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades aí, volto a dizer, improváveis, né? Volto a dizer improváveis. É apenas um boato que foi ventilado, mas eu acredito que vale a pena comentar aqui com vocês, porque as pessoas que divulgam esse boato dizem assim, é a única forma de entender por que uma pessoa absolutamente inteligente esteja fazendo isso com a própria companhia. Vale o teu comentário, vale o teu voto, tá aí, fica em aberto, né? Nessa terceira hipótese, o Elon Musk provaria para o mundo que ele realmente é um gênio e está em sã consciência. Não tem absolutamente nada de errado. Então veja aí, voltando a colocar as três hipóteses, né? A primeira lá é o patriotismo, a número 1, patriotismo. A número 2, loucura absoluta, né? Loucura absoluta, surtou, né? Perdeu o bom senso. E a terceira é uma fraude absolutamente planejada, sistematizada e com o objetivo de lucro, diria que trilionário, né? E trilhão em dólar, não em reais. Fique à vontade para fazer a tua votação, né? Nós vamos ficar atentos aqui e ver as observações de vocês. Mas não deixe de votar, né? Ou simplesmente escreva lá 1, 2 ou 3, né? Hipótese 1, 2 ou 3, e a gente vai fazer as observações aqui em cima do que você construir. Se você tiver uma quarta hipótese, por favor, se manifeste. É importante que a gente tenha no debate aqui, o quarta, ou quinta, ou sexta, todas as possibilidades para compreender melhor o que está acontecendo. Tá? Compartilhe esse vídeo, curta, comente, veja a possibilidade de você se inscrever como membro. Né? Nós vamos começar a colocar material aí exclusivo para membros, mas não deixe de se manifestar. O mais importante nesse processo é se manifestar. Compartilhe também, né? Porque obviamente a gente está mandando esse vídeo aqui para todo o mundo, né? A gente observa aqui pelas estatísticas que ele está indo para todos os lugares, né? E há reflexo, sim. Há ressonância, sim. Há um vídeo atrás a gente comentou, né, o que os Estados Unidos vai fazer com relação à Estátua da Liberdade. Já ouvimos falar ontem que teve uma deputada lá da esquerda da França que quer a Estátua da Liberdade de volta. Foi um presente que a França deu para os Estados Unidos. Vamos fazer um vídeo a respeito disso. Tá ok? Ficamos por aqui e aguardo o comentário de vocês.